Na apresentação do livro, eu explico em forma sintética como eu cheguei a Cuba. Enviado pela casa em que eu trabalhava, um laboratório da indústria farmacêutica brasileira do Rio, de capital brasileiro, cujos donos tomaram uma decisão heróica, quando terminou a guerra, de abrir uma sucursal desse laboratório num país das Américas, onde pudesse produzir e exportar os produtos sem as dificuldades que havia no Brasil, desde o confisco cambial até a falta de transporte e tudo isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, em virtude do bloqueio dos submarinos alemães, as cargas já não podiam viajar quase e o laboratório tinha uma pequena exportação para toda a América Central, as ilhas das Antilhas, países da América do Sul. Perdeu esse mercado por falta de transporte. Então, logo que terminou a guerra, eu fui mandado para Cuba, que era o país escolhido como país-chave da entrada do Golfo do México, da costa norte do Atlântico, do mar das Caraíbas, ou Caribe. E então cheguei em Cuba num dia 29 de outubro de 1945, no mesmo dia que o Getúlio tinha sido derrubado aqui por um golpe militar. Uma coincidência que me deu muita propaganda, porque como o golpe era do general Gaspar Dutra e eu era Dutra, pois deu muitas ideias a gente e tive que explicar que eu não tinha nada a ver com o homem. Então, era uma primeira vez que um laboratório brasileiro se lançava a fazer filial no exterior. O Brasil era um país onde do exterior vinham as filiais para cá, não é? Então, eu tive a sorte de que os cubanos colaboraram muito. Eu não conhecia o país, não conhecia o idioma, não tinha uma base e, com a ajuda deles, com inteligência e iniciativa muito ocorrentes, eles imediatamente assimilaram a minha missão e me ajudaram a levá-la a cabo com muito êxito, de tal maneira que em pouco tempo pusemos a funcionar um laboratório em Cuba, em Havana, com as melhores condições possíveis, e 2 anos depois inauguramos outro laboratório na Colômbia, com a ajuda também dos cubanos, técnicos e trabalhadores, administradores e tudo isso, e 2 anos mais tarde, em 1950, outro no México, um laboratório que não devia ter surgido em Cuba. Não só surgiu, como deu origem a 2 mais e a uma rede de exportação que me fez viajar por todos esses países e conhecer outras civilizações da nossa América que quase que não chegavam ao nosso conhecimento aqui. Esta aventura comercial deu para prestigiar o nome do Brasil, inclusive como país de uma ciência farmacêutica avançada, estabeleceu boas relações. E quando triunfou a Revolução, eu que estava bem identificado com os projetos revolucionários, trabalhei algum tempo no laboratório ajudando a nova medicina social adotada no país, a dar medicamentos que os grandes laboratórios estrangeiros fecharam, foram embora, não exportavam mais, Cuba ficou sem medicamentos e um grupo de cubanos e o nosso, nós conseguimos manter o tratamento funcionando com muito esforço. Então, isso fez com que o laboratório, mais tarde, fosse vendido espontaneamente pelos donos ao governo cubano, porque não queriam ter um laboratório num país socialista. E eu, que estava vinculado a Cuba, matrimônio e tudo isso, eu fui convidado para ficar trabalhando na indústria farmacêutica nacionalizada, aceitei como um trabalhador comum e assim me mantive 15 anos participando de todos os processos que tivemos de ocorrer aí e me aposentei em 1970 já, quando estava funcionando muito bem toda a indústria e fui a trabalhar de tradutor, usando um recurso natural, o idioma português, para ajudar a Rádio Havana, que estava sem tradutores, porque os exilados que trabalhavam lá foram todos nacionalizados.
foram, regressaram, anistiados, regressaram ao Brasil e depois, quando já estava a Rádio Havana com outro pessoal, eu passei a trabalhar numa empresa editora em línguas estrangeiras, também como tradutor de espanhol e de português. E estive até 1990, que me parecia já que era um abuso, e já eles conseguiram um tradutor brasileiro, jovem, e eu pude aposentar-me de novo e continuo fazendo alguma coisa, recebendo visita dos brasileiros, que me agrada muito. Bom, o seu relacionamento com Graciliano, há alguns episódios que tocaram a sua vida, etc. O senhor poderia falar a respeito disso? É verdade. A organização clandestina do Partido Comunista Brasileiro fazia com que muita gente militasse como simpatizante, sem ter jurado os estatutos, que era o compromisso mesmo definitivo, que quase sempre se fazia quando já estava queimado pela polícia, não tinha que viver na clandestinidade e era um profissional do partido. Eu nunca cheguei a esse ponto, eu sempre trabalhei, sempre viajei muito, escapei de bastantes dificuldades. E em 1945, quando o partido foi legalizado, no mês de maio, houve uma abertura para todos os simpatizantes que quisessem inscrever-se definitivamente no partido. Eu morava na Botafogo, o comitê metropolitano que me tocava era o da Rua da Glória, e numa tarde, 20 de maio, realizamos um processo de juramento dos estatutos, onde estavam várias figuras do partido que depois tiveram destaque, Carla Marighella, João Amazonas, e um grupo de que estávamos aí para prestar o juramento ao partido, estava Graciliano Ramos, que eu conheci porque disseram de nome, eu não conhecia, quando disseram Graciliano Ramos, a surpresa, né? Morávamos os dois na Tijuca e fomos a militar numa célula na Rua Bom Pastor, em frente ao laboratório onde eu trabalhava, e aí começamos uma militância ativa, porque era época de eleições e tudo, e fazíamos muita campanha noturna, pichando muros, e Graciliano e outros companheiros que morávamos aí perto saímos juntos com as latas de piche, as brochas, buscando muros para pichar, e conversando muito, ele com a sua conversa muito bonita, muito humorística, muito ferina, porque ele tinha maneira de analisar as coisas com uma graça e uma pontaria fantástica. E, apesar de que tossia muito, ele se metia durante 4 a 5 meses, nós todas as noites fazíamos pichação, fomos até Grajaú, Vila Isabel, e nos estendemos. Éramos um grupo de trabalhadores que metíamos a noite adentro. E ele sempre enfermo. Apesar de tudo isso, ele nunca deixou de ir e ficamos sabendo muita coisa reciprocamente, nós dele. E depois eu viajei para Cuba em outubro desse ano, 45, e já não mantive mais correspondência, ligação com ele. Em Havana, muitos anos depois, em 1963, foi lançado o livro Vidas Secas, uma tradução feita lá em Cuba, e eu participei num grupo com outros 2 escritores cubanos que lançaram o livro, e me senti muito feliz de poder ser testemunha deste lançamento de Vidas Secas em Cuba, junto com 2 escritores cubanos jovens que não conheciam muito Graciliano Ramos.